Um jejum que agrada a Deus. Você já parou para analisar ou refletir sobre o jejum? Um jejum que realmente agrada a Deus, que vai fazer com que a sua vida caminhe na direção que você deseja? Qual o objetivo do jejum na sua vida? Por que devemos jejuar? Motivos que fazem com que a sua vida espiritual seja cheia de Deus através do jejum. Você já parou para pensar e refletir por que você deve jejuar e como deve ser esse jejum na sua vida? Eu quero te falar um pouco sobre o jejum, mas eu quero que você também deixe seu nome aqui nos comentários abaixo, porque após falarmos sobre o jejum, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Nós queremos orar por você, temos o prazer de orar pela sua vida, de pedir o favor de Deus sobre você, de ver a mão de Deus agir na sua vida. Queremos que os milagres venham seguir você aonde você estiver. E Deus vai abençoar grandiosamente a sua vida. Partilhe essa mensagem com alguém também. Alguém que precisa, alguém que você deseja abençoar. Tudo aquilo que você deseja, que você faz para abençoar alguém, voltará para a sua vida também. Amém? Então, falando de jejum, muito se viu falar até hoje sobre jejum na Bíblia, sobre pessoas que explanam sobre o jejum, o poder do jejum na sua vida. Mas a Bíblia vai falar que devemos jejuar a fim de nos afastarmos de algumas coisas, de que possamos se achegar mais perto de Deus. Você deve começar a praticar o jejum na sua vida. Mas eu quero dizer para você que você pode praticar o jejum não somente em se tratando de alimentos. Você se privar apenas de comer alimentos a fim de jejuar, sacrificar o seu corpo. A Bíblia vai dizer para você também que você não deve cometer sacrifícios com o seu corpo, que Deus já pagou o preço pela sua vida. Não há necessários sacrifícios físicos. Você destruir a sua saúde a fim de alcançar o favor de Deus. Mas você deve fazer tudo com prudência, fazer tudo com o objetivo de agradar a Deus, mas sim de preservar a sua saúde também, de ter um equilíbrio sadio. E eu quero falar para você que o jejum que eu estou falando aqui, porque a Bíblia não vai deixar-nos muito detalhadamente como é esse jejum. Mas eu tenho percebido com Deus que quando se fala em jejum, a Bíblia ela não está apenas falando sobre alimentos, você se alimentar de coisas físicas, mas coisas espirituais também. Porque pense da seguinte maneira: você de repente está querendo se livrar de um vício seu, de algo que tem te aprisionado. Talvez você apenas jejuando no seu corpo físico, parando de se alimentar ou se abster parcialmente de água ou comida, essas coisas nada aconteça na sua vida, não mude nada. Por isso que a Bíblia vai falar que devemos fazer tudo com com discernimento das coisas. Fazemos todas as coisas com o nosso intelecto, não somente com o nosso corpo físico. Porque adorar a Deus, servir a Deus, é muito mais do que uma expressão física. É uma expressão da mente, da alma, servir a Deus. Você pode reparar que numa mesma igreja, num mesmo local, pode ter diversas pessoas reunidas. Mas nem todo mundo vai sentir a mesma coisa. Nem todo mundo vai tocar a Deus da mesma coisa. Para um vai ser muito bom, para outro vai ser mais ou menos, para outro vai ser ruim aquelas coisas. Então cada um tem uma percepção diferente. Por isso que a Bíblia vai falar que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque é com o seu intelecto muito mais do que com o seu corpo. O corpo é apenas expressão daquilo que está dentro de você.
e às vezes expressão que às vezes não reflete exatamente como está dentro. Às vezes você manipula o que está expressando exteriormente, mas a Deus ninguém pode enganar. Por isso que às vezes o jejum de se alimentar de alguma coisa não vai surtir efeito na sua vida. Às vezes, quando você quer parar com algum vício, alguma coisa que tem prendido o seu tempo demasiadamente. Por exemplo, se você está demasiadamente viciado em assistir algumas coisas na sua vida, de repente uma novela, de repente um esporte, que você passa a maior parte do seu tempo livre fazendo essas coisas, ou num jogo, ou qualquer coisa do tipo. Você apenas jejuar para você se livrar desse vício, parando de comer algum alimento, talvez não seja o mais indicado. Talvez você jejuar de uma maneira diferente. Jejuar é você se abster de algo. Jejum significa não parar de comer, exatamente. Significa você se abster de coisas. Se abster, parar de consumir aquelas coisas. Mas nem tudo você consome fisicamente se alimentando pela sua boca. Muito mais você consome pela sua visão, audição, tato e paladar. Então, se você quer se livrar de certas coisas, você tem que jejuar de uma maneira mais inteligente. Se você deseja parar de assistir uma novela, um filme, algo que está consumindo demais o seu tempo, alguma coisa que está tirando o seu tempo demasiado, um jogo ou qualquer coisa, está lhe prejudicando de certa maneira, prejudicando de você de repente aprender mais. Você quer estudar, mas você não consegue porque você passa a maior parte do seu tempo ligado a essas coisas. Você deve começar a jejuar parando de consumir essas coisas. Você deve fazer um jejum, sim, parando de consumir essas coisas. Você deixando de lado por 2 dias. Você vai perceber que para fazer isso é muito mais difícil do que você pensa. É muito mais difícil do que você parar de comer fisicamente. Isso é muito mais doloroso você fazer. Isso é um tipo de jejum que vai agradar sim a Deus. Porque se você para de consumir essas coisas, você sim está jejuando. Você está fazendo um jejum que sim agrada a Deus. Então você deve começar a pensar, a refletir sobre isso. A refletir sobre coisas que estão atrapalhando a sua vida. Se você quer se livrar de ser uma pessoa pessimista, negativa, de ser uma pessoa que só pensa coisas ruins, uma pessoa que fala mal dos outros, que pensa em falar mal dos outros, uma pessoa que não consegue olhar e ver Deus agindo na sua vida, uma pessoa que falta, de certa maneira, acreditar mais, porque você se foca em tantas coisas ruins, em tantas coisas do mundo, acontecimentos. Talvez você fique ligado a telejornais, aonde só mostram tragédias, mortes, catástrofes, dia após dia acontecendo. Você deve começar a consumir outros tipos de alimento, se abster dessas coisas. Se você quer se livrar desses hábitos que não estão te fazendo bem, estão fazendo você se tornar uma pessoa de repente triste, medrosa, uma pessoa que não acredita em nada melhor, é porque você está consumindo alimentos que você não deveria. Tudo na Bíblia vai dizer que você deve ser moderado. Então você deve ser moderado em consumir essas coisas. O problema não está em você consumir esse tipo de coisa às vezes, mas o excesso dessas coisas vão lhe fazer mal. Você deve fazer todas as coisas com equilíbrio. De repente você ver essas coisas vão te trazer uma certa informação, mas você deve consumir muito mais as coisas que vêm de Deus. Você deve consumir muito mais a palavra de Deus, coisas de fé que vão edificar a sua vida. Combater essas coisas que estão somente à sua vista. Se você ficar se deparando somente com esse tipo de coisa, talvez você fique uma pessoa medrosa, talvez você fique uma pessoa que fica em pânico, desacreditada em Deus. Você deve olhar para Deus, olhar para a mensagem de Deus, para a palavra de Deus, dizendo que você deve ter fé no Senhor,
acreditar que as promessas vão se cumprir, que Deus vai realizar os teus sonhos, que Deus vai fazer muito mais além do que você pensa ou imagina. Você deve colocar a sua fé, a sua atenção nas coisas boas. A palavra de Deus diz assim, que tudo que é bom, perfeito e agradável, isso deve ocupar o seu pensamento. Então ocupe o seu pensamento. Jejue, sim, se livrando dessas coisas que você vê com tanta frequência que nada lhe agregam ou pouco lhe agregam, né? Você deve consumir coisas que vão nutrir a sua alma, que vão edificar a sua vida, que vão trazer fé, conforto e esperança para você. Você deve começar a entreter coisas boas na sua vida. Para se livrar de um problema, de uma dificuldade, de um vício, você deve sim jejuar. Aprenda hoje que você deve jejuar dessa maneira. Isso sim é um jejum que agrada a Deus e que vai ajudar você a vencer problemas, dificuldades. Porque quando você jejua dessas coisas e começa a se alimentar da palavra de Deus, a se alimentar de palavra de fé, de tudo que é perfeito, bom, agradável, de boa fama, daquilo que há louvor, isso vai encher a sua vida de fé, trazer novamente a fé para a sua vida. Não se atentar às coisas ruins, olhar para Deus, olhar para aquele que pode e vai mudar a sua vida. Acredite que Deus tem o melhor para a sua vida. Aleluia. Vamos orar? Pai, eu te dou graças nessa hora, porque o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, o Senhor está transformando nesta hora. O Senhor está tocando em corações e vidas. Eu sei que o Senhor trouxe-nos uma palavra que pode mudar as nossas vidas. Se assim aplicarmos, se assim começarmos a viver através da sua boa palavra. Queremos te dar graça por cada vida, pedir o teu favor sobre cada um, pedir o milagre, a providência sobre cada um nesta hora, que a tua bênção seja derramada sobre vidas, corações, que o Senhor possa encher de alegria, de paz, de tranquilidade a cada coração, que nesta hora está precisando de um consolo, de um alento. Que o Senhor venha a transbordar em vidas, trazer nova vida, trazer esperança, fé, alegria a cada um. Nesta hora eu te dou graça, eu te louvo, eu bendigo o seu nome, porque eu sei que o Senhor está fazendo, está agindo através da fé de cada um. Que o Senhor abençoe nesta hora a todos, em nome de Jesus.